é fogo dobrado, é unção dobrada, é glória dobrada. Então não fica de bobeira, viu? Coloca a demanda, coloca a fome, desejo pela presença que você vai receber. O tema da nossa conferência foi incendiados, ok? E nessa noite nós vamos pregar sobre o fogo. Ah, não, nós vamos pregar sobre o fogo. Meu Deus, você não faz ideia da atmosfera que você está inserido. Meu Deus. Já quero ser objetivo, vamos lá para o nosso texto de Êxodo 3, a partir do verso 2. Se você não tem a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Êxodo 3, a partir do versículo 2. Diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Vamos para o 10. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós queremos abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para receber da Tua Palavra, e que a Tua Palavra venha gerar transformação em nossas vidas. Que toda mente nesse lugar seja levada agora cativa a Cristo, em nome de Jesus, amém. Diga amém aí, crente. Olha só, nós acabamos de ler sobre o momento em que Moisés encontra com a presença. Moisés estava no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e aí de repente Deus aparece de um modo bem inusitado. Moisés viu uma sarça, uma espécie de planta, onde dentro dela queimava um fogo. O detalhe é que a sarça não se consumia, e tudo isso chamou a atenção de Moisés, conforme a gente pode ler. Que impressionante! Ele se impressionou com aquilo, e ele não conseguiu não reagir. Moisés, quando se deparou com a presença, ele não conseguiu ficar parado, ele fez alguma coisa. Então, se verdadeiramente você está percebendo, você está entendendo que Ele está nesse lugar, você não vai conseguir ficar parado, você vai querer se aproximar também. Sabe, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é possível perceber que em toda a Bíblia, Deus se manifesta de várias formas. Vários símbolos, várias figuras fazem menção à presença de Deus. Você vai ver que na Bíblia Deus se manifesta como vento, Deus se manifesta como água. Você vai ver que por vezes a presença, a unção pode ser representada pelo azeite, pelo óleo. E uma das maneiras que Deus se apresenta também é como fogo. E eu quero falar nessa noite especificamente sobre o fogo, porque na semana passada você foi incendiado, mas eu preciso te dizer que o fogo, ele é reativo.
Não basta você acender um fogo uma vez e para sempre ele estará ali aceso. Você precisa todos os dias ter uma participação com o fogo, abastecer o fogo, colocar lenha na fogueira, para que a chama não se apague. Então eu preciso trazer uma palavra, a fim de que você seja conscientizado, que o fogo por si só não vai se manter na sua vida, se você não fizer por onde? Se você não fizer por manter ele aceso. Sabe, eu quero ler com você Levítico 6:13, para te trazer um entendimento. Levítico 6:13 nos diz assim: mantenha-se o fogo algumas vezes aceso no altar. É isso que está escrito? Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Essa foi uma ordem de Deus muito clara acerca do serviço, acerca do ofício dos sacerdotes na época de Moisés, quando ele tinha o tabernáculo. E se você parar para compreender a palavra de Deus, você vai entender que por meio de Cristo, hoje nós que somos filhos de Deus, exercemos o que é chamado de sacerdócio espiritual. São duas formas de sacerdócio: um sacerdócio de ofício, no caso dos pastores, os profetas, os apóstolos, e tem o sacerdócio espiritual. Independente se você é pastor ou não, você carrega esse sacerdócio espiritual. A Bíblia diz que por meio de Cristo fomos feitos reis e sacerdotes. Quem aqui aceitou Jesus na sua vida? Quem aqui tem Jesus como Senhor e Salvador? Então Ele constituiu você um sacerdote espiritual. Logo, se Jesus fez de você um sacerdote espiritual, você precisa entender que o sacerdote ele tem alguns ofícios. Dentre as atividades do sacerdote, tem essa responsabilidade que você acabou de ler: a chama deverá continuamente estar acesa sobre o altar, não deverá ser apagada. Vai dizer que o sacerdote tinha a missão, a responsabilidade de todos os dias, não era alguns dias sim, outros dias não, todos os dias o sacerdote tinha a responsabilidade de pegar a lenha nova e colocar lá no fogo, para que ele continuasse aceso. Ele tirava as cinzas da lenha velha e colocava todos os dias lenha nova, para que a chama não se apagasse. Porque, como eu disse, o fogo da presença, você foi incendiado, eu vi o fogo de Deus em você, mas para que essa chama continue acesa, todos os dias você precisa jogar lenha, todos os dias você precisa ter a responsabilidade, a consciência de que o fogo deve ser alimentado. Existe um altar chamado altar de oração, altar de adoração. Ali você se coloca em devoção diante de Deus no seu secreto, e nesse mesmo lugar Deus manda fogo. Deus gosta de altar, e Ele manda fogo sobre o altar. Sabe, eu quero falar um pouquinho sobre o fogo. O fogo ele tem algumas características. Eu quero falar com você acerca do fato que o fogo sempre vai chamar a tua atenção. Chamou a atenção da Luísa esses dias. Cadê a Luísa? Cadê a Luísa? A Luísa do Arantes. De madrugada ela filmando fogo ali. Chamou a atenção, não chamou? Eu duvido que se essa cortina aqui começa a pegar fogo, você vai parar de olhar para mim, você vai ficar olhando fogo. Eu duvido que aquela cortina ali comece a pegar fogo. Gente, não taca fogo nela. Eu duvido que pegando fogo ali, você vai continuar olhando para mim, porque automaticamente o fogo, a chama, vai roubar o teu foco, vai capturar a tua atenção. Não tem como, onde o fogo se manifesta em um ambiente, você vai olhar, a sua atenção vai ser voltada para o fogo. O fogo tem esse poder de captar, de chamar a sua atenção. E eu não estou falando de um fogo produzido por combustível, por isqueiro. Eu estou falando da chama do Espírito de Deus. Eu estou falando do fogo da presença. Se você estiver diante do fogo da presença, assim como esteve Moisés, não tem como, você vai ficar impressionado. A chama, a presença de Deus vai capturar a tua atenção.
vai capturar a tua atenção. Então não se distraia. Depois do culto, sai, vai dar o seu rolê, vai se divertir, sei lá. Mas agora, foca em Deus. A gente aprende que naquilo que a gente foca, isso expande. Experimenta focar nos seus estudos, para você ver se você não vai melhorar. Foca no teu trabalho como um bom profissional. Executa bem as tuas tarefas, para ver se você não vai expandir. O foco tem esse poder de expandir. De repente Deus não está sendo tão atraente para você nesses últimos dias, porque você parou de focar nele. Ó, diminuiu. Experimenta colocar Deus como prioridade número 1 da tua vida, para ver se Ele não vai ser impressionante, para ver se você vai conseguir tirar os olhos dele. Talvez Deus não é muito importante hoje para você, não chama tanta a tua atenção, porque você deixou o fogo, ó, se apagar. Talvez olha para você hoje, só tem cinza, evidências de que um dia teve fogo aí. Mas eu quero te dizer uma coisa: ainda que você esteja hoje aqui, frio, molhado, eu sei que Deus é capaz de fazer pegar fogo no molhado. Deus é capaz de incendiar qualquer um, basta que tenha fome, basta que apresente a Ele sede, desejo, vontade pela glória. Fala aí, pastora. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem como o fogo passar e não deixar rastro. Não tem como o fogo passar e não ter sinal de que ele passou. Porque quando o fogo passa, você é marcado pelo fogo. Quando o fogo passa, ele transforma. Quando o fogo passa, ele modifica tudo. A Luísa postou uma mata pegando fogo. Depois vieram lá e apagaram aquele fogo. Mas se você olhar, aquele lugar não era mais o mesmo, porque o fogo passou naquele lugar. Quando o fogo da presença do Senhor nos encontra, nós somos marcados por Ele. Nós somos transformados por Ele. O fogo transforma o nosso caráter. O fogo transfere a essência do Senhor para nós, a essência do nosso Pai para nós. Porque quando nós temos contato com esse fogo, não tem como nós permanecermos da mesma forma. Não tem como. Quantos aqui já ligaram uma fogueira? Pouca gente, vocês vão ter que ligar fogueira, gente, para vocês entenderem o que acontece ali. Quando a gente liga uma fogueira, a gente coloca o tronco, os gravetos. Tem pessoas que colocam pequenos gravetos. E pequenos gravetos, quando eles são colocados, rapidamente eles pegam fogo, mas rapidamente se apagam. Mas tem pessoas que alimentam esse fogo. E eles colocam lenha. E eles colocam lenha. E eles colocam troncos bem grandes ali dentro. Pode demorar a pegar fogo nesse tronco, mas quando pega fogo, não há nada que apague. Eu quero dizer que se você ainda não começou a pegar fogo, hoje é o dia de você ser incendiado. Hoje é o dia em que esse fogo vai começar a queimar. Vai começar a queimar e vai transformar todo o seu caráter. O fogo vai tirar tudo aquilo que não pertence a Deus. Todas as vezes na Bíblia que um homem de Deus teve contato com o fogo da presença, ele foi transformado. Não teve nenhuma pessoa que teve contato com o fogo que permaneceu da mesma forma. Saulo não ficou igual, Moisés não ficou igual, Elias não ficou igual, Samuel não ficou igual, Pedro não ficou igual. E você não será a mesma pessoa depois de hoje, porque nesse lugar existe um fogo queimando, e o Senhor está te convidando a participar desse fogo. Ele está dizendo: você é lenha, e eu vou te queimar, nessa noite. E muitas vezes você chega aqui e fala assim: é o paradoxo do fogo. Que loucura é essa, pastor? O fogo muitas vezes dá medo. As pessoas pensam: se eu me expor muito ao fogo, eu vou ser queimado. Muitas vezes a gente não chega na presença do Senhor, porque a gente sabe que lá nós vamos ser confrontados. Nós não nos colocamos disponíveis ao Senhor, porque a gente sabe que nós vamos ser confrontados.
Mas da mesma maneira que na presença do Senhor existe confronto e purificação, também existe sustento e capacitação. O Senhor, na presença dEle, nos sustenta e nos capacita. Então muitas vezes você precisa enfrentar o confronto para que você seja capacitado. Então muitas vezes você vai chegar no fogo e você vai falar: mas está doendo, está difícil, está incomodando. Mas é nesse momento que o Senhor vai te capacitar. É nesse momento que o Senhor vai transformar o seu caráter. O fogo não é algo ruim. O fogo é algo que nos transforma na nossa melhor versão. Porque quando nós temos contato com o fogo da presença do Senhor, nós somos transformados e nós nos tornamos a nossa melhor versão. E nessa noite, a gente vai falar para vocês algumas coisas que acontecem quando a gente nos coloca à disposição de nos deixar queimar pelo fogo. Meu Deus, será que você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Vocês estão tímidos demais. Pelo amor de Deus, glorifica Ele. Aleluia. Eu quero falar com vocês agora algumas coisas que o fogo que Moisés viu, a presença de Deus se manifestando por meio do fogo, proporcionou algumas coisas a Moisés. Olha só. Primeira coisa que aconteceu com Moisés quando Deus se revelou a ele por meio do fogo: seu interesse pela presença é renovado. Se você puder, acompanhe no telão. Seu interesse pela presença é renovado. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Ei, nós precisamos constantemente nos expor a esse fogo, nos expor a essa presença, para que o nosso interesse por Ele seja renovado. Tem muita gente que cansou de Deus, porque parou de persegui-lo. Como eu disse, Deus se movimenta, e tem gente que está lá em 2005, em coisas que Deus fez no passado, aí perde o interesse, porque parou de acompanhar a presença, parou de vislumbrar a glória. Que impressionante, Moisés disse quando viu o fogo. Será que você ainda se impressiona com a presença? Será que a presença de Deus ainda te impressiona? Ou você vem para um culto como esse simplesmente por obrigação? Chegou o momento. Nós conhecemos na Bíblia um homem que nós admiramos. Ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Eu estou falando de quem? Davi, homem segundo o coração de Deus. Mesmo o homem que é chamado homem segundo o coração de Deus, teve um momento da sua vida onde ele perdeu o prazer em Deus. O homem que nós reconhecemos como aquele que é segundo o coração de Deus, teve um momento da sua vida onde a presença de Deus, onde a glória de Deus deixou de ser interessante. Foi quando ele pecou, caiu, fez aquela série de coisas erradas, porque se afastou da presença. A presença deixou de ser aquela coisa preciosa, deixou de lado. Mas chega um momento em que o Davi, ele se arrepende de ter deixado a presença de Deus de lado, de ter ignorado a chama de Deus, e ele vai e escreve o Salmo 51, lá no verso 10, onde ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova na minha vida um espírito obediente. Vai dizer nesse mesmo salmo que Davi ora dizendo assim: Deus, devolva-me a alegria da tua salvação. Em outras palavras, Deus, faça com que eu olhe para ti novamente e te admire. Faça com que eu olhe para ti novamente e seja atraído pela tua presença. Seja novamente o número 1 da minha vida, Deus. Porque corre o risco, com o passar dos dias, com o passar do tempo, Deus deixar de ser interessante para você. Mas quando você se expõe a essa presença, não tem como, o fogo vai chamar a tua atenção. E se você abrir o seu coração, essa chama vai te incendiar. Amém? Então a primeira coisa que a presença de Deus através do fogo pode fazer com você
é renovar o teu interesse pela presença. Outra coisa, você é movido para a intimidade com Deus. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Ei, perceba no texto que Deus só falou depois que Moisés se aproximou. Moisés foi arrastado para a intimidade, mas não foi Deus que foi lá e pegou ele pelo braço e trouxe. Ele teve que caminhar em direção a Deus. Sabe, às vezes nós nos tornamos muito dependentes da oração dos pastores, dos líderes. Vive uma vida totalmente desconectado de segunda a sexta-feira. Aí chega no sábado e quer que o pastor faça uma mágica. Pastor, me enche aqui da presença, ora por mim para eu ser cheio, ora por mim para eu ser incendiado. Mas durante a semana não abasteceu. Durante a semana pouco se importou com o fogo. Sabe por quê? Você está querendo depender os passos que você tem que dar nos outros. Você está querendo que os outros te carreguem para a intimidade. Só que é você que vai ter que se aproximar. E quando você se aproximar, deixa eu falar uma coisa, não tem como, Deus vai falar com você. Não tem como, o fogo vai marcar a sua vida. Quando você entender que o secreto não é negociável, você vai entender que lá no secreto, na intimidade, você encontra tudo aquilo que você precisa. Você encontra tudo aquilo que você precisa na intimidade com Deus. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos, de verdade. Começa a imaginar isso. Começa a imaginar essa cena, Deus como uma chama, como um fogo diante de você. E comece a ver isso, comece a ver você se aproximando dessa chama. Vai, começa a ver você se imaginando, se aproximando desse fogo, dessa presença. Ele vai começar a tocar a sua vida. Ele vai começar a tocar a sua vida. Ele está te chamando para a intimidade. Comece a dar esses passos, espiritualmente falando, pela fé, de modo profético. Comece a caminhar em direção a Ele. Comece a se movimentar em direção a Ele. Comece a se movimentar em direção à presença, em direção ao fogo. Aleluia, aleluia. Outra coisa, outra experiência que Moisés teve com Deus, através do fogo. Nossa capacidade de ouvir a Deus é aguçada. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Respondeu ele. Ei, a partir do momento que você se aproximar de Deus, você vai começar a ouvir a voz dele. A partir do momento que você começar a ter intimidade com Ele, a andar com Deus, a se tornar amigo de Deus, assim como Moisés. A palavra nos diz que Moisés falava com Deus face a face, como velhos amigos. A partir desse momento que Deus se tornar seu amigo, a partir desse momento que você caminhar pertinho dele, você vai começar a ouvir a voz dele. Talvez hoje você esteja aqui e a tua vida não tem norte, não tem sentido, você não sabe o que fazer, para onde ir. Está te faltando ouvir a voz. Mas a partir do momento que você se aproxima, os seus ouvidos espirituais vão se abrir, a sua vida vai ganhar sentido, porque Ele vai falar, Ele vai falar. E à medida que Ele fala, as coisas começam a fazer sentido, o propósito vai aparecendo, você não fica mais perdido. Então olha só, por meio de uma experiência com Deus, Moisés teve o seu interesse pela presença renovado. Ele foi movido para a intimidade com Deus e teve a capacidade de ouvir a Deus aguçada. Continua, pastora. Fogo em teus olhos. Cante. Fez eu me apaixonar. Então disse Deus: não se aproxime,
Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Quando você tem contato com fogo, você é santificado. Aleluia. Quando você tem contato com fogo, tudo de ruim que tem na sua vida vai para fora. E muitas vezes por isso que nós temos esse receio de ter contato com fogo. Quando a gente tem contato com fogo, a gente é purificado. Porque não tem como você ter contato com fogo e permanecer da mesma maneira. Não tem como você ter contato com a presença do Senhor e permanecer da mesma forma. Quando a gente entra na presença do Senhor, todas as nossas impurezas começam a gritar, começam a aparecer, e você fala: eu preciso me purificar. Muitas vezes a gente acorda de manhã cedo e a gente fala assim: hoje eu vou fazer diferente, hoje eu não vou pecar, hoje eu vou me posicionar, hoje eu vou ter uma vida de santidade. E é o dia mais difícil da sua vida. Parece que quando você fala isso, tudo coopera para você pecar, tudo coopera para dar errado. Mas quando a gente tem contato com o fogo, não é na força do nosso braço. Quando a gente tem contato com o fogo, é o fogo que nos purifica. A gente não precisa fazer com a força do nosso braço. A santidade, ela vem. Porque quando nós temos contato com a presença do Senhor, ela vai nos limpando. Ela vai tirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E a gente vai sendo purificado aos poucos. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O ouro, ele passa pela forja. Imagina comigo uma barra de ouro. Mas naquele ouro, ele tem muitas impurezas. Aquele ouro não está 100% puro ainda. Tanto é que a gente sabe que os quilates é dado assim, né? Quanto mais puro o ouro, maior é o quilate dele. Quanto menos puro, menor é o quilate. 10 quilates, 14 quilates, 24 quilates. Quanto mais puro, mais caro. Quanto mais puro, maior é o número. E para você limpar esse ouro das impurezas, ele vai para o fogo. Quando eu quero limpar o ouro, eu boto ele no fogo. E aquele ouro no fogo, ele começa a se derreter. Ele começa a se derreter. E as impurezas começam a subir. E o ouro começa a descer. E as impurezas começam a subir. E aí, o ourives consegue limpar as impurezas. Quando você está no fogo, o Senhor consegue limpar as impurezas de você. É quando você está no fogo que o Senhor consegue tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. É quando você tem contato com a presença dEle. Às vezes você está lutando contra algo e é uma luta constante. Vencer aquele pecado é tão difícil. Mas você precisa estar na presença dEle. Porque quando você tem contato com a presença dEle constantemente, não é só nos sábados, não é só no domingo, é todos os dias da semana. Contato com a presença dEle. A presença dEle começa a te purificar. O fogo começa a te limpar. Não tem como se aproximar dEle e ficar da mesma forma. 5. Verso 6. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Na presença dEle, a paternidade dEle é revelada. Na presença dEle, a paternidade dEle é revelada sobre a sua vida, a sua identidade é revelada. Porque aqui Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu sou o seu Deus também. O mesmo Deus que se manifestava no passado também está aqui para manifestar na sua vida hoje. Na presença dEle a gente encontra intimidade, a gente encontra identidade. Muitos jovens chegam desesperados e falam: pastor, eu não sei quem eu sou, eu não sei a minha identidade. Mas o quanto você tem da presença do Senhor, porque na presença dEle a tua identidade é transformada, a tua identidade é revelada. E eu ainda quero usar o ouro. Olha que interessante. Quando o ouro ainda é uma barra de ouro, uma barra, ou uma pepita, né, que vem toda desengonçada, quando ainda está nessa forma, não tem como mudar ela, não tem como dar forma. Mas quando eu coloco ela no fogo, eu tiro as impurezas e eu consigo dar forma àquele ouro. Então o Senhor, para te dar forma, para te dar identidade, Ele precisa que você esteja no fogo. Ele precisa que você esteja
conseguir te dar identidade, porque o fogo te molda. Quando o ouro está naquele estado líquido, eu consigo fazer dele um coração, eu consigo fazer dele um colar, uma pulseira, porque ele está em estado líquido, porque ele está no fogo. Então muitos de vocês vai ser transformado, e a tua identidade vai ser revelada quando você estiver no fogo e o Senhor conseguir te moldar. E Ele vai falar: você é isso, eu te fiz para ser isso, eu te chamei para as nações. E é no fogo que isso é revelado. Deixa eu te contar uma coisa. O sol, vamos falar um pouquinho do sol, sobre estar exposto ao sol. Tem pessoas que só tomam sol para pegar a vitamina do dia. Ela vai ali e fala: eu preciso ativar as vitaminas do meu corpo. E ela vai ali, toma 5 minutinhos de sol, 10 minutinhos de sol e volta para dentro. Mas tem pessoas que falam assim: eu quero estar tão exposto ao sol que as pessoas veem que a minha cor mudou, ficar bronzeado, sabe? É a mesma coisa com o fogo da presença. Tem pessoas que falam: eu vou entrar 5 minutinhos na presença só para agradecer sobre o meu dia. Mas tem aquelas pessoas que falam: eu quero estar tão exposto à presença do Senhor, que eu quero que as pessoas ao meu redor falem: você está pegando o sol, né? Você tomou um bronzeado, né? Porque você está diferente. Você tem que estar tão exposto à presença do Senhor que tudo se transforma, que você começa a ter identidade. 7. Disse o Senhor Deus: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. As respostas das suas orações são reveladas na presença. O Senhor escuta a tua oração e Ele te responde na presença dEle. Muitas vezes você está aqui e fala: mas Deus não fala comigo, pastora. Deus não fala. O quanto você tem orado realmente. Porque muitas pessoas, elas acordam de manhã, elas agradecem: Pai, obrigada por mais esse dia. Às vezes elas oram durante o dia, mas elas entram no quarto, fecham a porta, ficam 5, 10 minutos e saem. Em que momento você deu a oportunidade de Deus falar com você? Você precisa ter um momento de silêncio para ouvir a voz de Deus. E é quanto mais da presença dEle você tem, mais o Senhor fala com você, porque você aprende a ouvir a voz dEle. A intimidade que o pastor Dan falou te faz aprender a ouvir a voz de Deus. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais percepção da voz dEle você tem. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. A minha oração agora é que os seus olhos espirituais sejam abertos. Fechem os olhos. Pai, em nome de Jesus, que os olhos espirituais dos seus filhos sejam abertos agora. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam contemplar a beleza da Tua santidade nessa noite. Que o Senhor desça nesse lugar com o peso da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que a partir de agora não seja mais um ambiente natural, mas um ambiente sobrenatural. Em nome de Jesus, Pai, começa a queimar. Começa a queimar. Começa a queimar. Começa a queimar. Numa missa não, você pode ficar de pé, pode adorar, pode se expressar. Vamos! Se ativa o sobrenatural. Meu Deus! Sentimos Sua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se
mais um pouquinho aí. Da glória a Deus é de graça, viu? Não paga imposto, tranquilo. Pode dar glória a Deus. Ei, na presença de Deus, você é santificado, você recebe paternidade e pertencimento espiritual, e as suas respostas de oração também são reveladas. Até agora você que está anotando, você anotou 6 coisas, sim ou não? 6 coisas. Agora olha só, o que a presença de Deus é capaz de nos fazer: libertação. Libertação. No verso 8 diz: por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Ei, eu não sei o que é que está te acorrentando, eu não sei o que é que está gerando prisão na sua vida, eu não sei qual é o teu Egito, eu não sei o que é que tem te oprimido, mas eu quero te dizer que você tem um Pai que é poderoso, que é chamado de Senhor dos Exércitos, Ele que nunca perdeu uma batalha, Ele que é forte, poderoso para livrar você, para libertar você. Ei, olha o que diz o texto: por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. O povo, esse povo que Deus está libertando, eles não eram chamados de filhos, era povo, era o povo de Deus, era o povo, não eram filhos. Esse povo que Deus libertou não teve o privilégio que eu e você que estamos aqui temos. A todos quantos o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ei, se Deus estava disponível para libertar o povo, eu quero te dizer o que Ele é capaz de fazer por seus filhos. Você que está aqui, filho, filha, eu quero te dizer que tem libertação para você, tem liberdade para você. As correntes são quebradas, são lançadas ao chão. A liberdade para os filhos de Deus, a liberdade nesse lugar. Ei, quando você se envolve com essa presença, rapaz. Ei, haviam 3 jovens lá na Babilônia, chamados assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não se corromperam pelo sistema babilônico, se mantiveram fiéis a Deus. Resultado da fidelidade, da obediência deles, foram lançados em uma fornalha. A fornalha estava tão quente que a Bíblia diz que os soldados que se aproximaram para jogar esses 3 jovens na fornalha, eles morreram só de se aproximar da entrada da fornalha. 3 jovens. Só que a Bíblia vai dizer que quando eles foram lançados na fornalha, eles foram amarrados. Jogaram eles estavam amarrados. Se você ler a história, você vai perceber que lá no meio do fogo, aquilo que estava prendendo, aquilo que era cadeia, se rompeu, e eles caminhavam livres, ilesos na presença, livres, ilesos. E lá no fogo, o 4º homem apareceu. O 4º homem, Jesus, está aqui nesse lugar. Está aqui nesse lugar, trazendo libertação para você. Libertação na alma, emoções. Eu vejo gente aqui presa a emoções, a sentimentos, a traumas. Deus é poderoso para tirar essa corrente de você. Deus. Tem libertação na presença de Deus. Quantos recebem? Outra coisa, na presença de Deus tem provisão. Provisão. Olha o verso 8: tirá-los daqui para uma terra boa. Ei, Deus não quer te levar para qualquer lugar. Deus quer te colocar em uma terra boa, boa e vasta, onde manam leite e mel. Ei, eu quero te dizer que na presença de Deus, além de libertação,
tem provisão. Provisão, não é só alimento não, cara. Não é só alimento não, é provisão para aquilo que você precisa. Se você precisa de um par de tênis, Ele te dá um par de tênis. Se você precisa de roupa, Ele te dá roupa. Ele me deu roupa quantas vezes que eu não tinha dinheiro para comprar. Ele mandou pessoas colocarem compras, caixas na frente da minha porta, quando eu não tinha dinheiro para fazer uma compra, porque eu estava na presença, e na presença tem provisão. Tudo que você precisa, Ele provê. Ele é seu pai. Ei, Jesus certa vez falou assim, ó: vocês estão vendo esses homens aqui? Eles são maus. E Jesus falou assim: esses homens que são maus, eles não sabem fazer coisas ruins aos filhos. Jesus falou assim, ó: se o filho desses homens maus pedirem pão para eles, eles não vão dar pedra, eles vão dar pão. Porque mesmo os homens que são maus sabem ser bons pais. Aí Jesus falou assim: se esses homens maus sabem fazer coisas boas pelos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. Ei, tem a presença para você. Tem a presença para você. 9 e último, para a gente fechar. Chamado. Na presença de Deus, no meio do fogo, o teu chamado é revelado. Deus te aponta o teu destino. Na presença. Na presença. Olha só o que diz, verso 10: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Ei, foi na presença de Deus que Moisés recebeu a sua missão. Foi na presença de Deus que Moisés teve a revelação do seu chamado. Ei, talvez você hoje não tenha uma percepção do chamado na sua vida, porque você não está muito inserido na presença. É nessa presença, ei, aquele que te chama é também aquele que te dá destino. Ei, Jesus falou assim, ó: vinde, vinde. E depois que você vai para Jesus, Ele fala: ide. Para você viver o ide, para você viver o chamado, primeiro você tem que vir para Ele. Você tem que se lançar na presença. Você não pode se contentar em ficar longe, em ficar distante. Você precisa mergulhar na presença, na glória dEle. Ali a tua vida vai ganhar sentido. Ali você vai entender quando a Bíblia diz: eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, são pensamentos de bem, não de mal, pensamentos de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. É nele que você ganha destino. É nele que o seu chamado é revelado. Na presença dele. Será que você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Ei, olha só. Você acabou de acompanhar. Se você estava aqui, você acabou de acompanhar coisas que a presença de Deus pode fazer. Basta você se expor à presença. Olha só, a presença renova o teu interesse. A presença te move para a intimidade. A presença te dá a capacidade de ouvir a Deus. A presença te santifica. A presença te dá paternidade e pertencimento. A presença responde às tuas orações. A presença te liberta. A presença dá provisão. E a presença te revela o chamado. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Presta atenção no que eu vou te falar. Você não precisa de algo que constantemente você insiste em dizer que você precisa. Tem gente que não tem isso, não tem aquilo, falta isso, falta aquilo. E ele diz: eu preciso disso para que a minha vida faça sentido. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma família estruturada, eu preciso de uma pessoa, eu preciso de um namorado, sei lá, para a vida fazer sentido. Você não precisa de algo que você vive reclamando que você não tem. Você precisa do fogo. No fogo tem tudo que você precisa. No fogo tem tudo que você precisa. Na presença tem tudo que você precisa. Eu quero nesse momento que aí no seu lugar você feche seus olhos. Nós vamos adorar a Deus, mas adore com intensidade. Adore entendendo que o fogo está diante de você, a presença está diante de você. Adore a presença dele. Aleluia. Aleluia.
então pode vir queimar. Tua glória enche esse lugar. Então vem e incendia. Eu trouxe a lenha pro altar. Então pode vir queimar. Tua glória enche esse lugar. Vem me incendiar. Então vem e incendia. Eu trouxe a lenha pro altar. Então pode vir queimar. A tua glória enche esse lugar. Então vem e incendia. Eu trouxe a lenha pro altar. Então pode vir queimar. A tua glória enche esse lugar. Então vem e incendia. Fogo em teus olhos. Vem! Eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Ainda com seus olhos fechados. Ainda com seus olhos fechados. A presença dele está aqui nesse lugar. A chama, o fogo está aqui nesse lugar. Apenas fique atento. Apenas fique no Espírito. A Bíblia diz que quando Moisés viu o fogo, quando Moisés viu a chama, ele foi atraído por ela. Ele foi atraído pela chama. Eu quero saber se nesse lugar existem filhos, filhas que por alguma razão se afastaram da presença. Mas hoje o fogo, a presença está te chamando para perto. Está te chamando para perto. Eu quero saber se tem filhos pródigos nesse lugar. Eu quero saber se tem jovem que precisa voltar para a presença. Eu quero saber se tem alguém que precisa se reconciliar com Jesus, voltar para a casa do Pai. Esse é o momento. Só levanta a sua mão assim, faz um sinalzinho com a sua mão. Você, Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia, aleluia, aleluia. O Pai está chamando você. A presença está te atraindo. Se mais alguém precisa voltar para Jesus, se mais alguém precisa se reconciliar, o altar está aberto. Essa é a hora. Essa é a hora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia, aleluia. Todos que estão aqui estão voltando para Jesus? Todos aqui estão voltando? Ou alguém está aceitando pela primeira vez? Você primeira vez? Você nunca aceitou Jesus? Alguém mais que diga assim: Pastor Dan, eu nunca fiz isso, eu nunca confessei publicamente Jesus como Senhor e Salvador. Mas alguém deseja entregar a sua vida para Jesus? Mais alguém? Alguém nesse lugar que nunca fez isso, mas você quer publicamente demonstrar que Jesus é seu Senhor e seu Salvador? Amém, amém. Queridos, eu vou pedir que a igreja me ajude. Eu vou orar com vocês. Eu peço que vocês repitam as palavras, ok? Coloquem a mão assim no coração de vocês. Fechem os olhos. Toda a igreja vai dizer assim: meu Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, eu quero reconhecer o Senhor como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Nesse momento, eu peço que o meu nome esteja escrito no Teu livro da vida, e que de lá ele nunca mais se apague. Eu viro as costas para o mundo, eu viro as costas para o pecado. Eu digo sim para Jesus, sim para Deus Pai, sim para o Espírito Santo. Amém. Aplauda ao Senhor. Tem alguém aqui para te dar um abraço? Abraça essa pessoa. Aleluia, 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 aleluia. Atraído pela Tua
Pessoal, conduzam eles lá. A gente quer levar vocês rapidinho ali para entregar um livrinho para vocês. Depois vocês voltam correndo para cá, tá bom? Acompanhem lá, ó, por gentileza. Vocês já vão voltar para cá. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez. Olha só. Agora eu quero chamar aqui no altar, além daqueles que querem ser incendiados. Se você identificou alguma dessas coisas na sua vida, se você é alguém aqui nessa noite que precisa ter o seu interesse, a sua paixão por Ele renovada, o altar está aberto para você. Se você precisa de mais intimidade, se você não está satisfeito com o nível que você pertence nesse momento, e você quer mais intimidade, o altar está aberto para você. Se você quer ouvir Deus de forma mais aguçada, se você quer ter intimidade, ouvir a voz, o altar está aberto. Se você quer mais santidade, se você quer santificação, vem aqui na frente, o altar está aberto. Se você quer ter a paternidade revelada, o pertencimento espiritual, vem aqui na frente. Se você precisa de resposta de oração, vem aqui na frente. Se você precisa de libertação, vem aqui na frente. Se você precisa de provisão, vem aqui na frente. Se você precisa que o seu chamado seja revelado, que o seu destino profético seja apontado, vem aqui na frente. Vamos adorar, vamos adorar. Levante as suas mãos, adore, adore. Me transforma, vem, me purifica, então me toca com essas brasas do altar.